A morte do ex-ministro, coordenador de campanha de Jair Bolsonaro e advogado, Gustavo Bebiano, supostamente infartado, enquanto estava com filho, em uma casa na sua propriedade rural em Teresópolis neste sábado 14. Pode ser parte de uma técnica denunciada 1975 que era utilizada pela Central Intelligence Agency, CIA. A técnica utilizada era da simulação de ataque cardíaco, conforme o New York Times reportou também em 14 de novembro daquele ano. Bebiano foi o pivô da crise no governo de Jair Bolsonaro, o primeiro a ser dispensado da ala do governo e chegou a anunciar que tinha materiais em vídeo que causaria terremoto político no Brasil, nas mãos de investigadores fora do país, caso algo acontecesse com ele. A morte do ex-ministro ocorre em meio às grandes repercussões de casos do coronavírus, o cenário bastante adequado para que sua morte se perca em meio ao caos. Mas, alguns pontos, como a morte de Adriano da Nóbrega executado no interior da Bahia, em operação sem explicação adequada até o momento, também testemunha central, assim como Bebiano, capazes de produzir um terremoto político no país, em função das informações que detinham. Em entrevista feita ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Bebiano evitou responder algumas perguntas, alegando receio de sofrer algum atentado. Em sua publicação, em 1975 o New York Times revelou que a CIA teria feito assassinatos dentro dos Estados Unidos, utilizando a técnica de simulação de ataque cardíaco. Na época, as investigações foram conduzidas por um comitê de inteligência do Senado, apurando um assassinato ocorrido em Nova Orleans no final dos anos 50, ou início dos anos 60. A responsabilidade das investigações estavam sob comando do respeitado senador Frank Tarty, democrata de Idaho e uma das vozes mais influentes da política americana dos anos 70. Pela descrição da vítima, tratava-se de alguém que havia trabalhado na agência em Washington e Las Vegas. O funcionário morreu em um hotel local, onde ele e a família estavam hospedados. A CIA tentou qualificá-lo apenas como um oficial de suprimentos, mas a comissão apurou que ele havia participado da invasão da Normandia e chefiado operações de combate realizadas pela CIA em Taiwan. O relatório do Senado juntou 400 páginas com evidências de tentativas da CIA em atentar contra a vida de lideranças estrangeiras, principalmente Fidel Castro. O caso McNamara foi o primeiro que revelaria como a agência lida com pessoas que tentam chantageá-la. O relatório de Frank Tarty se tornou um marco na tentativa do Congresso de controlar os poderes da CIA, que se transformará em poder autônomo dentro do EUA. Um dos capítulos do relatório era sobre os diversos instrumentos de assassinato da CIA. Foi convocado o então diretor da CIA, William Colby, que, pressionado, acabou trazendo uma das últimas armas desenvolvidas, uma pistola desenvolvida especificamente para assassinar seres humanos de forma silenciosa.
Aqui, o senador Tart mostra a arma. Depois de aposentado, Colby escreveu um livro sobre a CIA, revelando seus segredos mais sombrios. Colby era de formação católica e achava que a CIA só iria se salvar se confessasse todos seus pecados, conforme seu necrológio. No dia 27 de abril de 1996, Colby foi encontrado afogado em um afluente do rio Potomac. A morte dele dividiu a própria família. Em 2011, um de seus filhos, Cal Colby, produziu um documentário, O Homem que Ninguém Sabia. Mostrando o pai cheio de culpa por suas ações na Guerra do Vietnã e cuja vida acabou quando deixou a CIA em 1975. Sugeria que teria se suicidado. O laudo policial não permitia ir nessa direção. O filho mais velho, Jonathan Colby, discordou do irmão. A indústria do crime. É possível que tenha sido vítima de um AVC ou um ataque cardíaco e tenha se afogado. Para nosso caso, interessa saber que, desde 1974, já se sabia de armas que permitiam assassinar pessoas e simular ataques cardíacos. É evidente que essa tecnologia não ficou, desde aquela época, restrita à CIA. Conforme vimos mostrando em várias reportagens, Bolsonaro é apoiado pelo que existe de mais barra pesada na indústria da contravenção internacional e nas organizações criminosas internas. É cedo para avançar em qualquer observação tênue, e há circunstâncias que reforçam a ideia de morte natural. Em todo caso, a morte de Bebiano é um capítulo a mais na tenebrosa história do país rumo à era do crime institucionalizado. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.